Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTuber, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Canal que segue o método aferente Wallace e Essence. Nós sempre fazemos uma ressalva quanto a esse método aferente se remete aos nervos aferentes, que são os primeiros que recebem a comunicação do mundo externo e também reenviam a mensagem através do externo, os nervos dos sentidos, né, e reenviam a mensagem do cérebro para que ele processe aquela mensagem e propicia o conhecimento. Então, eles são os nervos um pouco imediatistas. E o método nosso aferente é muito por conta que nós já explicamos isso, é que nós não fazemos uma preparação rigorosa do que nós vamos apresentar cada vez que estamos aqui. Nós deixamos vir fluir o que a ideia nos comunicam a partir dessa presença imediata, né? Claro que nós fazemos uma preparação especial sobre o tema que nós vamos fazer. E sempre, muitas vezes, depois que nós vemos os vídeos, tem algumas incongruências. Nós fazemos sempre umas confusões que não adianta, que vez por outra, quando nós fazemos isso, né? Ontem nós falamos do livro de Samuel e antes da Bíblia, né? Antes nós falamos livro de Ismael, depois corrigimos, falamos Ismael é filho de Davi, mas não é filho de Davi. Ismael é o filho de Abraão com a sua escrava Sara. Sara não, com a sua escrava Agar. Isso no livro do Gênesis. São esses detalhes que nós sempre relevamos isso. Nós estamos mais nesse início do ano por conta de que um dos objetivos do nosso canal um método também é o esse essencismo, nós já explicamos, esse ruá vem de espírito, esse vem de essência e também de ciência, né? Sensismo tem sensismo, né? Porque há um cisma da ciência e a religião, né? E a filosofia também. Esse é o objetivo do nosso canal e essa é a explicação sobre o método que nós abordamos. Mas nós estamos agora enfocamos mais um lado do chamado Ruá, que é uma palavra hebraica aramaica, né, que significa espírito. E já indica uma preocupação religiosa um pouco específica e nossa mais especificamente, quando se fala em ciência, se fala em ciência, né? Em nosso entender, remete na questão da religião à Igreja Católica, né? Que é uma das mães da ciência moderna, apesar da ciência não gostar, né? Mas é porque ontem que ela surgiu a partir da abertura do conhecimento da igreja na época medieval, por incrível que pareça, né, com a chamada filosofia escolástica. E a escolástica é por causa disso, da escola. E a igreja fundou as faculdades e universidades e dali é que basicamente foram surgindo todos os avanços científicos, né? Não que isso tenha acontecido na época, mas a partir desse interesse pelo conhecimento, e as escolas católicas eram bem abertas para a época, né? Tinha abertura para a filosofia grega, a filosofia, inclusive, muçulmana, na época que era importante, né? Os filósofos Avicena e Averroes, né?
Averroa, não sei se eram franceses, mas mostra isso, além da, lógico, né, do latim, do Império Romano, do grego, né, de onde se tinha muitos escritos bíblicos na língua grega, então tinha essa abertura dentro das escolas católicas, né? E essa ideia de escola no modo que inclusive se vigora até hoje, tem essa influência. Mas nós estamos refletindo sobre uma passagem da Bíblia que foi no Evangelho objeto de leitura da liturgia católica do dia 30 de janeiro, numa terça-feira. A passagem do livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 35, aqui, nas Bíblias católicas relatam a Cristo e a hemorroída, que eles falam, né? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Eu não sei por onde, mas ela padecia muito com esse fluxo de sangue, porque realmente deve ser algo até relacionado com a menstruação, tem algumas hemorragias dessa área da mulher que debilita muito a mulher. Mas hoje tem muito tratamento, não era tão preocupante assim, mas na época ela sofria muito. E ela foi e falou, no meio da multidão, ficou sabendo, foi ver Jesus, sabendo da fama, né? Que ele operava curas, foi lá, ela poderia se dirigir diretamente a ele, mas não quis se dirigir. Não se sabe, mas dentro da literatura evangélica, as pessoas assim eram pessoas que não deveriam ser judias, né? As pessoas judias, mesmo as mulheres, embora seja muito difícil, se dirigiam a Cristo diretamente, haja visto a pecadora que lavou os seus pés, né? Maria Madalena, Marta, né? Elas se dirigiam a Cristo e eram judias. Ela não deveria ser judia, porque ela não quis isso. Ela ia fazer, só tocar só no manto, eu vou ser curada, né? E depois ela tocou e Jesus sentiu uma força saindo dela. Essa questão desse termo, uma força que saiu dele, né? Não dela, saindo dele em direção a ela, né? E Cristo naquele momento não sabia. Ele falou, quem tocou em mim? Até os apóstolos falaram, mas no meio de tanta gente, você sentiu alguém te tocando? Tudo falou, não, alguém tocou em mim. E tocou na roupa dela, né? Então, ela ouviu e ficou com medo da reação do público, alguém deve ter visto ela, e por conta disso ela não ser judia, e por ser mulher ainda ia ser massacrada, ela chegou tremendo e caiu aos pés dela falando que foi ela, né? Ela falou, não, filha, fique em paz, vai em Deus, tua fé te salvou. E nós que ficamos interessados nessa questão da força. Algumas Bíblias, a Bíblia do Novo Mundo, fala de um poder. Aqui, Novo Mundo, deixa eu jogar, fala de um poder que saiu dele. E poder e força é mais ou menos igual. Mas na Bíblia Online, que é de tendência evangélica protestante, que consta dos sites, fala de uma virtude. Aí essa tradução não é meio assim estranha, né? Uma virtude saiu dele, né? Virtude geralmente é algo mais demorado, né? Não é algo assim tão rápido. Virtude a pessoa vai meditando, vivendo e adquire uma virtude, um jeito nobre
de se encarar as coisas, né? Então, essa tradução que nós vimos, aí nós vamos ver outros textos. Só para falar que tem Marcos capítulo 5, versículos de 25 a 35. Aqui na tradução do Novo Mundo, aí fala, e havia uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ela havia sofrido muito nas mãos de muitos médicos e tinha gastado todos os seus recursos sem ter melhorado, mas em vez disso ficava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela se aproximou por trás dele na multidão e tocou na sua roupa, pois dizia: se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. E seu fluxo de sangue estancou. Aqui fala secou, tem lugar que fala estancou. Eu acho que a melhor tradução seria estancou, né, imediatamente. E ela sentiu no corpo que tinha sido curada. Imediatamente Jesus percebeu que havia saído um poder dele e virou para a multidão e perguntou: quem tocou na minha roupa? Então aqui fala em poder. Aqui a tradução mais antiga que nós temos aqui, até velha essa Bíblia, que era do meu pai, é da tradução da Ave Maria. Em geral, ela é a mesma da liturgia da CNBB, né? Mas a liturgia toda semana, ela tem algumas nuances, né? Para ficar mais claro tudo, a liturgia fala em força. A liturgia que foi lida na terça-feira. Aqui na Bíblia da Ave Maria, fala-se em aqui até que nós falamos, tá? A filha de Jairo e a mulher doente, fala em outras traduções fala hemorroísa. É só essa parte. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força. Essa que está aqui. Aqui na harpa, Bíblia Sagrada da Harpa Cristã, essa é dos evangélicos, né? Marcos. Aqui é a mesma tradução que eu vi da Bíblia Online, vendo que uma virtude de si mesmo saíra, não fala força, né? Aqui é um único lugar, a Testemunha de Jeová fala um poder, a Ave Maria fala força. Essa é uma Bíblia de estudo meio ecumênica, a Bíblia do Peregrino, que meus irmãos me deram, meu irmão Claudiano me deu, da Paulinas, né? Aí ela é meio ecumênica, tem vários comentários de pastores, de outras pessoas. É interessante, é igual a Bíblia de Jerusalém também, que é ecumênica no sentido, mas ecumênica no termo especificamente cristão, né? São pastores, pessoas de outras denominações cristãs. Aqui se fala, Marcos 5,
Fala Jesus, consciente de que uma força tinha saído dele, voltou-se então às pessoas e perguntou: quem tocou no meu manto? Então, é só uma espécie de exegese bíblica, né, para falar dessa questão da força. E a força hoje em dia tem uma outra conotação, inclusive tem algumas linhas da ciência, especificamente da força, que fala na, na é, é, energia é, dos átomos, né? A energia dos quantas, né? Algo que os organismos liberam em bloco, né? Falam dessa comunicação que há entre os corpos em transmissão de energia. E muita gente joga isso para um lado mais da questão espiritual e tudo, embora não, isso não é claro na ciência, principalmente da física quântica, mas muitas pessoas que meditam nessas questões espirituais falam disso. Fora disso, também há uma questão da neurociência, dos neurônios, inclusive o método aferente, né? O aferente são os neurônios primeiros. Nosso canal bem diz que nós interessamos nisso, nessa questão científica dos neurônios, né? Que é uma realidade ainda. Já se avançou muita coisa, mas tem muita coisa que não se entende direito. E dentro dessa área, né, os neurônios, eles transmitem energia. Eles recebem energia de fora em, e, e mudam em forma de impulsos, né? Basicamente impulsos elétricos, os neurônios fazem, e chega ao cérebro para o homem ter um conhecimento, né? E muito se tem também dessa área, algumas pessoas de cunho mais religioso, esotérico, tudo, né? Tem essa questão dessa sensibilidade, né? Uma pessoa sensível, né? De captar as energias e conseguir mesmo transmitir essa energia, muitas vezes poderosa, a outras pessoas, né? São as chamadas pessoas sensitivas. Alguns com funções até proféticas, aquela questão toda, muita gente tem, né? Mas tem isso, e tem a psicanálise com a questão do inconsciente coletivo, né? Inconsciente é da consciência, mas é algo que foi trabalhado também a partir dos neurônios e dessa percepção externa das forças, né? E assim, inconsciente coletivo foi analisado principalmente, e o pai desse termo, dessa descoberta, foi o psicanalista Carl Jung, um psicanalista judeu, e ele tem um livro em que ele fala dos arquétipos do inconsciente coletivo e analisa basicamente a religião, né? Como que as coisas de fé são transmitidas. E ele tem uma declaração meio polêmica nos meios acadêmicos da época e até hoje, né? Quando ele fala dessa questão religiosa, ele fala de Deus e fala, não, eu não tenho fé em Deus, eu tenho certeza. E ele analisa basicamente essa questão da religião, de Deus, como um arquétipo que tem e como essas realidades de fé são algo objetivamente concreto dentro da sensibilidade humana. Então é basicamente um objeto sim visível, um objeto que causa as transformações.
Então aí tem todo o caminho de exploração também por esse lado na questão da fé. E tem todo esse lado que a gente pode analisar essa passagem em que fala que Cristo sentiu que uma força saiu dele. É interessante porque ele não sabia quem era, né? Então mostra quanto a essa questão. Naquela época, Cristo já sentiu alguma coisa assim e hoje em dia tem essas coisas, mas ainda não se consegue fazer uma análise e estabelecer alguma tese objetivamente científica nos moldes atuais sobre essas questões religiosas. Mas, e nem poderiam, porque são questões que ultrapassam a própria realidade humana. E é uma necessidade humana de se conhecer e se trabalhar essas realidades exteriores humana de nós, né? É uma necessidade, embora muita gente refute, né? Mas é uma necessidade que nós sempre visamos realçar, né? Que deve ser muito bem analisada, não em termos científicos, para tentar estabelecer alguma, alguma nova lei científica de como Deus se manifesta, que aí deixava de ser Deus, que você tá dominando Deus, aí isso é impossível, né? Mas é reconhecer que é uma realidade muito presente e uma realidade muito objetivamente provada dentro da história humana. E nós fazemos aqui a história ocidental, principalmente, né? O cristianismo tem muito mais ainda uma história de vida e dos seus seguidores que comportam essa prova que se quer fazer dessas questões, não no sentido de dominar essas questões, nunca vai dominar, mas no sentido de que elas são uma realidade factível objetivamente, mesmo em termos científicos. Boa tarde a todos.